As histórias do mar são vastas e incontáveis, porém poucas são tão arrepiantes e intrigantes quanto aquelas das embarcações que jazem abandonadas, aparentemente esquecidas, mas mantendo um aperto duradouro em nossa imaginação. Cada navio, cada espectro das vias navegáveis, é um testemunho da vontade da humanidade de conquistar o mundo, ecoando histórias de triunfo, tragédia e do próprio tempo. Em primeiro lugar, o USS América dos Estados Unidos, lançado em 1939. O USS América era um deslumbrante transatlântico que foi aclamado como símbolo da destreza tecnológica e elegância dos Estados Unidos. Pertencente ao United States Lines, o navio desempenhou diversos papéis, desde um transatlântico de passageiros até um transporte de tropas na Segunda Guerra Mundial, demonstrando sua versatilidade e resiliência durante a guerra. Ela foi rebatizada como USS West Point, e seus interiores opulentos foram removidos para facilitar o transporte de tropas. Com sua impressionante velocidade e tamanho, ela podia transportar um número significativo de soldados, contribuindo de forma valiosa para o esforço de guerra. Após o fim da guerra, ela retomou seu papel inicial como transatlântico de passageiros, e seus dias de glória começaram lentamente a desvanecer na década de 1960. Ela foi vendida para o grupo Chandras e passou por uma reforma para servir como navio de imigrantes australianos. Durante esse período, ela recebeu o nome de Australis, embarcando em um novo capítulo de sua vida. O que resta do USS América hoje é uma silhueta assustadora de ferrugem e ruína, meio submersa e castigada pelos elementos. Seu casco é agora um lembrete assombrado de um navio que um dia navegou com elegância e propósito. À medida que ela se desintegra lentamente e sucumbe ao Atlântico, o espectro do USS América permanece como um testemunho arrepiante da marcha implacável do tempo e da natureza implacável do mar. Sua história, repleta de ambição, serviço, declínio e abandono, continua a cativar aqueles que contemplam seus destroços, um símbolo comovente da natureza transitória da glória. Número 2. Mar Sem Fim na Antártica. O Mar Sem Fim, que se traduz como Mar Sem Fim em inglês, é um iate brasileiro que teve um fim prematuro nas águas gélidas da Antártica. Lançado em 2001, este navio foi construído para lazer e usado principalmente para expedições científicas e educacionais, transportando uma equipe dedicada de cientistas e exploradores para as paisagens geladas do sul. Em abril de 2012, uma trágica cadeia de eventos se desenrolou quando o iate enfrentou condições climáticas severas perto da enseada Ardley. Preso em uma tempestade incomumente intensa, o navio ficou aprisionado em um estrangulamento de gelo que se mostrou muito forte para ser rompido. O frio implacável e os ventos árticos rigorosos transformaram lentamente as águas ao redor do Mar Sem Fim em uma tumba de gelo, efetivamente afundando o iate. Hoje, o Mar Sem Fim é um espetáculo surreal. As águas geladas preservaram o navio em um estado perfeito de ruína, seu mastro se projetando para fora do gelo, um lembrete solitário das explorações ousadas e frequentemente perigosas do homem no desconhecido. A imagem assombrosa do Mar Sem Fim congelado no tempo é um testemunho silencioso ao poder implacável e indiferente da natureza. Número 3. MS Old Discoverer nas Ilhas Salomão. O MS Old Discoverer era um navio de cruzeiro projetado especificamente para navegar em regiões polares, mas encontrou seu local de descanso final no calor tropical das Ilhas Salomão. Construído na Alemanha e lançado em 1974, este navio foi fretado por várias empresas de cruzeiros para expedições nas regiões do Ártico e da Antártica, proporcionando aos passageiros uma aventura única na vida. No entanto, a aventura teve um fim abrupto em 30 de abril de 2000, quando o navio atingiu um recife não mapeado no canal Sandfly das Ilhas Salomão. O impacto causou danos significativos no casco do navio, fazendo com que ele começasse a afundar rapidamente. O capitão Oliver Cruz agiu rapidamente para encalhar o navio na Baía Roderick, a fim de evitar que afundasse e facilitar a evacuação segura de todos os passageiros e tripulantes. Agora, mais de 2 décadas depois, o Old Discoverer permanece nas águas rasas da Baía Roderick, inclinado fortemente para o lado. A selva tropical está lentamente recuperando o navio, avançando e serpenteando em seus restos esqueléticos. É um navio fantasma que se tornou parte da própria ilha, um contraste marcante com as águas geladas para as quais foi construído para navegar. Uma visita ao Old Discoverer oferece um vislumbre de um estranho mundo pós-apocalíptico, onde a natureza gradualmente engole os remanescentes da ambição humana. Número 4. SS Airfield Austrália. No agitado ambiente urbano de Sydney, Austrália, uma surpreendente visão saúda os visitantes na Baía Omebush, um navio centenário, o SS Airfield, florescendo com exuberante vegetação. Antigamente, uma enorme embarcação a vapor de 140 toneladas, o SS Airfield foi construído em 1911 no Reino Unido e foi usado para transportar suprimentos para as tropas americanas estacionadas na região do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra,
Continuou sua vida como um cargueiro de carvão até 1972, quando foi enviado para a Bahia Almebush para desmontagem. No entanto, o estaleiro de desmontagem fechou, e o USS Airfield, juntamente com vários outros navios, foi deixado abandonado. O navio, outrora laborioso, foi agora retomado pela natureza e serve como uma floresta flutuante, um espetáculo de resiliência e renascimento. O casco abriga um ecossistema próspero de árvores de mangue, criando uma cena surreal e bela que parece ter saído diretamente de um romance de fantasia. Hoje, o USS Airfield, carinhosamente chamado de Floresta Flutuante, é um marco inesperado e encantador na Bahia Almebush. Não é apenas um navio abandonado, mas um símbolo da capacidade da natureza de se adaptar e transformar, oferecendo uma mistura única de história industrial e beleza natural. Número 5. Dimitrios, anteriormente chamado Clint Home, Grécia. Deitado abandonado nas areias da praia Valtaki, perto de Gitio, Grécia, está o espetáculo assustador do naufrágio do navio Dimitrios. Construído na Dinamarca em 1950 e inicialmente chamado de Clint Home, este navio serviu diligentemente em várias capacidades antes de seu fim misterioso. A jornada final do navio começou em 1980, quando ele teria supostamente se envolvido em contrabando de cigarros entre a Turquia e a Itália. Alegadamente, devido à natureza ilegal de suas operações, o navio foi apreendido pelas autoridades e posteriormente abandonado devido aos custos de manutenção. O Dimitrios foi deixado à mercê dos elementos e do mar, que o levou até a praia de Valtaki em dezembro de 1981. Hoje, o navio fantasma Dimitrios, com seu casco enferrujado corroído por décadas de sal e vento, é uma visão arrepiante diante do pano de fundo das águas cristalinas do Mediterrâneo. O navio vem se desintegrando lentamente, sua estrutura se desgastando sob o implacável assalto dos elementos. No entanto, ele permanece desafiante, um relicário enigmático, sugerindo histórias de operações secretas e marinheiros espectrais. O Dimitrios continua a cativar e intrigar, sua silhueta fantasmagórica é um lembrete de um passado marcado por controvérsias, gravado em ferrugem e lendas. Número 6 SS Maino, Nova Zelândia. Encalhado nas areias da praia de Fraser Island em Queensland, Nova Zelândia, está o SS Maino, um navio cuja elegância e serviço foram corroídos pelo implacável avanço do tempo. Construído na Escócia em 1905, o SS Maino foi um dos primeiros vapores movidos a turbina, operando um serviço de luxo de passageiros entre Sydney e Wellington. No entanto, o glamour de seus primeiros anos desapareceu quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu. O SS Maino foi reconfigurado como um navio hospital, transportando soldados feridos dos campos de batalha de Gallipoli e da frente ocidental de volta à segurança. Desde então, o navio se tornou uma atração turística popular, lentamente cedendo aos efeitos corrosivos do ar salgado e das ondas do oceano. O SS Maino se tornou uma parte integrante da paisagem, seu casco enferrujado é um lembrete austero da passagem do tempo e da marcha incansável da natureza. Número 7. Os navios fantasmas do Mar de Aral, Cazaquistão. No que já foi o quarto maior lago do mundo, o Mar de Aral, agora um cemitério sinistro de navios, encontra-se abandonado nas areias do deserto do Cazaquistão. A história desses navios fantasmas é uma saga angustiante de desastre ecológico. O Mar de Aral começou a diminuir na década de 1960, quando projetos de irrigação soviéticos desviaram os rios que alimentavam o lago. Conforme a água recuava, a próspera indústria pesqueira de que as comunidades locais dependiam entrou em colapso. Até o final dos anos 1980, o lago havia se dividido em dois corpos d'água menores, e em 2014 a bacia oriental havia secado completamente. Hoje, o cemitério de navios no Mar de Aral apresenta uma paisagem surreal, uma cena desolada de catástrofe ambiental causada pelo homem. Os navios fantasmas, entregues à misericórdia dos elementos, estão lentamente corroídos, seus gritos silenciosos ecoando as consequências devastadoras da exploração da natureza em busca de ganhos de curto prazo. Os navios fantasmas do Mar de Aral não são apenas relíquias de uma era passada, eles são avisos contundentes para as gerações futuras sobre o dano irreversível que as ações humanas podem infligir ao nosso planeta. Número 8. Costa Concórdia, Itália. Nas águas serenas do Mar Tirreno, ao largo da costa da ilha de Giglio, Itália, a tragédia ocorreu em 13 de janeiro de 2012, quando o Costa Concórdia, um moderno cruzeiro de luxo, encalhou. Uma manobra negligente feita muito próxima à costa levou a uma colisão colossal com uma rocha, abrindo um buraco de 50 metros no casco do navio. Com mais de 4.200 passageiros e tripulantes a bordo, o navio rapidamente começou a tomar água e virou, resultando na perda de 32 vidas. O desastre do Costa Concórdia tornou-se um sombrio lembrete dos perigos que podem acometer até os navios mais modernos e luxuosos. A operação de resgate do Costa Concórdia foi uma das maiores e mais caras da história.
O navio foi virado, operação chamada de parbunkling, e colocado na posição vertical em 2013, sendo finalmente reflutuado e rebocado para o porto de Gênova para ser desmontado em 2014. A viagem trágica do Costa Concórdia é um dos desastres marítimos mais trágicos do século XXI. O navio, outrora magnífico e conhecido por sua elegância e comodidades modernas, agora é lembrado por seu fim trágico, um lembrete arrepiante do custo humano da negligência e imprudência no mar. Número 9. MV Captain Nus, Escócia. Nas águas do rio Clyde, na Escócia, repousa o barco de açúcar MV Captain Nus, contando uma história de uma noite tempestuosa e uma colisão infeliz. Construído em 1953 na França, o navio grego era usado principalmente para transportar açúcar e outros bens. A fatídica noite de 27 de janeiro de 1974 testemunhou uma tempestade violenta no Clyde. Durante essa tempestade, o MV Captain Nus colidiu com outro navio, o petroleiro BP British Light. A colisão, juntamente com a feroz tempestade, fez com que o barco de açúcar inclinasse sobre um banco de areia. A tripulação foi resgatada em segurança, mas o MV Captain Nus não pôde ser recuperado devido ao risco de perturbar o banco de areia. Assim, o navio foi deixado à mercê dos elementos. Ao longo dos anos, o MV Captain Nus deteriorou lentamente, com sua estrutura corroída pela ação incansável do mar e do clima. Hoje, os restos do barco de açúcar continuam a repousar no banco de areia, visíveis mesmo na maré alta. Tomados pela vida marinha, os restos do MV Captain Nus servem como um habitat marinho e um local curioso para moradores locais e turistas. Os remanescentes esqueléticos deste navio emergindo das águas do Clyde são testemunhas silenciosas de uma noite fatídica e tempestuosa e do poder implacável do mar. Se você deixar seu like, você atrairá um sucesso poderoso pelos próximos 2 anos. Se você se inscrever e ativar o sininho, a prosperidade chegará em sua casa ainda esse mês. Número 10. La Família Express, Turques e Caicos. Nas águas turquesa do arquipélago Turques e Caicos, repousa uma visão peculiar, o casco enferrujado do La Família Express, um navio de suprimentos de plataforma de petróleo da era soviética com 100 metros de comprimento. Este navio encontrou seu caminho para essas águas serenas após ser separado de seu rebocador durante o furacão Francis, em 2004. Originalmente construído na Bulgária em 1952, o navio desempenhou diversos papéis e passou por várias mãos, incluindo a Marinha Soviética. Seu último proprietário foi uma empresa baseada na República Dominicana, que pretendia convertê-lo em um cargueiro. Desde o furacão, o La Família Express permanece abandonado em águas rasas, deteriorando-se lentamente sob o intenso sol do Caribe. Tornou-se um local popular para mergulhadores e um recife artificial para a vida marinha. Corais e esponjas se agarram à sua estrutura, e diversas espécies de peixes fizeram dela seu lar. O local do navio afundado, em contraste com o fundo do mar caribenho, cria uma cena cativante. O La Família Express é um monumento às forças da natureza, demonstrando a resiliência da vida em seu casco enferrujado, e serve como um lembrete do poder do mar em transformar embarcações feitas pelo homem em moradias para a vida marinha. Número 11. SS Palo Alto, Estados Unidos. Na praia estadual de Sea Cliff, na Califórnia, os restos do SS Palo Alto, um petroleiro construído durante a Primeira Guerra Mundial, chamam a atenção. Comissionado tarde demais para entrar em serviço ativo durante a guerra, o navio foi colocado em espera até 1929, quando uma empresa local o comprou. A intenção era transformar o SS Palo Alto em um complexo de entretenimento flutuante, completo com pista de dança, piscina e café. No entanto, a Grande Depressão atingiu logo após a abertura do navio de lazer, levando ao seu fechamento e abandono. Nas décadas seguintes, o SS Palo Alto se deteriorou e foi ainda mais danificado durante tempestades. O navio danificado foi eventualmente entregue à natureza e se tornou um recife artificial, atraindo inúmeras espécies de vida marinha. Uma tempestade em 2016 fez com que o navio se partisse ao meio, deixando a popa separada do resto do navio. Hoje, embora o SS Palo Alto permaneça fechado ao público devido a preocupações com a segurança, ele é uma visão significativa da praia, sua estrutura deteriorada servindo como testemunho de uma era passada. Sua história, desde um navio de guerra não utilizado até um local de entretenimento de curta duração e depois um recife artificial, espelha o fluxo imprevisível dos planos humanos e a inexorável marcha do tempo. Número 12. MV Evangelia, Romênia. Ao largo da costa romena no Mar Negro, perto do resort de Costanesti, encontra-se o naufrágio do MV Evangelia. Este navio, construído no mesmo estaleiro de Belfast que o infame RMS Titanic, teve um fim menos trágico, mas igualmente ignominioso.
Lançado em 1942 como o Empire Strengthening para o Ministério de Guerra britânico, o navio passou por vários donos e nomes até ser adquirido por uma empresa de navegação grega em 1965 e rebatizado de MV Evangelia. Em 15 de outubro de 1968, sob circunstâncias misteriosas, o navio encalhou. Teorias são abundantes, com algumas especulações de que o navio foi deliberadamente naufragado para fins de seguro. No entanto, a razão oficial dada foi erro de navegação. Hoje, os restos do MV Evangelia permanecem como uma silhueta marcante contra o horizonte, atraindo tanto turistas quanto moradores locais. Apesar da ação inclemente dos elementos e da passagem do tempo, o naufrágio permaneceu em grande parte intacto, servindo como um lembrete do poder e da imprevisibilidade do mar. Número 13. O naufrágio do Peter Iredale, Estados Unidos. Na costa norte do Oregon, nos Estados Unidos, os restos esqueléticos do Peter Iredale têm sido uma atração na praia do Parque Estadual Fort Stevens desde 1906. A barca de aço de 4 mastros, construída na Inglaterra em 1890, estava no final de uma longa jornada do México para Portland quando foi pega em uma tempestade violenta e encalhou. Felizmente, todos a bordo do navio sobreviveram, mas o Peter Iredale ficou gravemente danificado e não pôde ser salvo. Com o tempo, o navio foi tomado pela areia e pelo mar. O esqueleto de ferro do navio foi deixado aos elementos, enferrujando lentamente. Hoje, o Peter Iredale é um dos naufrágios mais acessíveis e bem preservados na costa do Pacífico americano. Tornou-se um tema favorito para fotógrafos, especialmente ao amanhecer e ao pôr do sol, quando seus ossos enferrujados criam um contraste impressionante contra o pano de fundo do mar e do céu. Mais de um século após o encontro fatídico com a tempestade, o Peter Iredale continua a cativar os visitantes com sua história de sobrevivência e decadência. Número 14, SS Selma, Estados Unidos. Nas águas tranquilas da Baía de Galveston, Texas, a silhueta fantasmagórica do SS Selma, um dos 12 navios de concreto construídos durante a Primeira Guerra Mundial, emerge da superfície. Construído como uma solução experimental para a escassez de aço, o SS Selma foi lançado em 1919. Infelizmente, o uso de concreto como material de construção naval não se mostrou muito eficaz. Menos de um ano após o lançamento, o SS Selma sofreu uma ruptura no casco, e os esforços para reparar o navio fracassaram. Dadas as custas exorbitantes dos reparos e a falta de instalações capazes de lidar com um navio de concreto tão grande, o SS Selma foi finalmente abandonado na Baía de Galveston. Ao longo dos anos, o SS Selma tornou-se um refúgio para a vida selvagem local e um ponto de interesse tanto para moradores locais quanto para turistas. Embora tenham sido feitas tentativas para preservar esta peça única da história marítima, o SS Selma continua a deteriorar devido à exposição aos elementos. Número 15. Duke of Lancaster, Reino Unido. Nas águas geladas do Lago Michigan, ao largo da costa da ilha South Manitou, os destroços do Francisco Morazan servem como local de nidificação de aves e um ponto de interesse para mergulhadores. Este cargueiro liberiano foi construído na Alemanha em 1922 e navegou por oceanos sob diversos nomes antes de ser chamado Francisco Morazan em 1957. Durante uma viagem de Chicago para os Países Baixos, carregado com milho, máquinas e mercadorias embaladas, o navio encontrou uma tempestade de neve devido à má visibilidade e cartas náuticas imprecisas. O Francisco Morazan encalhou perto da ilha South Manitou em novembro de 1960. Embora a tripulação tenha sido resgatada, as tentativas de salvar o navio foram mal sucedidas devido ao clima severo. Ele acabou sendo abandonado, tornando-se um dos muitos naufrágios no preservativo subaquático Manitou Passage. Hoje, apesar de sua lenta decadência, o Francisco Morazan continua sendo um símbolo cativante da história marítima, visível das margens da ilha e servindo como um lembrete dos perigos que podem acometer os marinheiros. Número 16, o Placey, Irlanda. Na costa rochosa de Enniswaer, a menor das ilhas Aran na Irlanda, repousa o naufrágio do MV Placey. Construído em 1940, o Placey serviu como um cargueiro transportando diversos tipos de mercadorias entre portos. Em 1960, enquanto navegava pela Baía de Galway com um carregamento de uísque, vitrais e fios, o navio foi pego em uma tempestade severa. Ventos de força de vendaval e ondas altas lançaram o Placey nas rochas de Enniswaer. Milagrosamente, todos os membros da tripulação foram salvos, resgatados pelos habitantes locais da ilha usando uma boia de calças. Ao longo dos anos, o Placey suportou os estragos do clima do Atlântico, enferrujando-se e desintegrando-se lentamente. Ainda assim, os restos esqueléticos do navio são uma visão impressionante, erguendo-se desafiadoramente contra os ventos e ondas selvagens do Atlântico. O Placey tornou-se um símbolo icônico de Ennis, um testemunho comovente do poder da natureza e da vida perigosa dos marinheiros.
Número 17, o Edward Bolen, Namíbia. Na vasta extensão da costa dos esqueletos da Namíbia, em meio a dunas de areia em constante mudança, encontra-se o naufrágio enferrujado do Edward Bolen. O navio de carga alemão encalhou em 1909 a caminho da Baía da Mesa, supostamente devido a um espesso nevoeiro. O navio ficou preso em um banco de areia, e os esforços de resgate não conseguiram desalojá-lo. Ao longo dos anos, o deserto invadiu o navio, e o Edward Bolen agora jaz meio enterrado na areia, a milhas da costa. Apesar de ter mais de um século de idade, o naufrágio do Edward Bolen está notavelmente bem preservado devido ao clima árido. O local do navio encalhado no meio das dunas cria uma cena assustadora e de outro mundo. O Edward Bolen serve como testemunho da natureza inóspita da costa dos esqueletos e da marcha implacável do deserto da Namíbia, que engole tudo em seu caminho. Número 18, MV Paniatus, Grécia. Em uma enseada isolada na costa noroeste da ilha de Zakynthos, na Grécia, o naufrágio do MV Paniatus tem repousado desde 1980. Este cargueiro encalhou enquanto supostamente contrabandeava cigarros entre a Turquia e a Itália. Os eventos exatos permanecem envoltos em mistério, contribuindo para o fascínio em torno do naufrágio. Durante um clima tempestuoso, o navio foi empurrado contra os penhascos de calcário da enseada, agora conhecida como Praia Navagio ou Praia do Naufrágio. Ao longo dos anos, o MV Paniatus foi gradualmente despojado de sua forma original pelos elementos e pelos turistas, mas seu casco enferrujado permanece meio enterrado nas areias brancas da praia. Hoje, a Praia Navagio, com seus penhascos dramáticos, águas turquesas e o remanescente enferrujado do MV Paniatus, é um dos locais mais fotografados na Grécia. O naufrágio acrescenta um toque de mistério e aventura à paisagem serena e pitoresca. Número 19, MV Orlova, Atlântico Norte. A história do MV Orlova é cercada de mistério e intriga. Este navio de cruzeiro iugoslavo foi apreendido em 2010 em Newfoundland, Canadá, devido a disputas financeiras. Após ser abandonado por 2 anos, foi vendido a uma empresa dominicana para sucata em 2012. No entanto, enquanto estava sendo rebocado para a República Dominicana, as linhas de reboque se romperam em mares agitados, e o MV Orlova se afastou. Apesar das tentativas de segurar o navio, ele foi eventualmente perdido em águas internacionais. Desde então, o MV Orlova tem vagado pelo Atlântico Norte, ganhando o apelido de navio fantasma. Rumores e especulações sobre o paradeiro do navio têm circulado desde que ele foi solto. Avistamentos por satélite sugeriram que ele pode ter afundado, mas sem provas definitivas, o destino final do MV Orlova permanece desconhecido. Sua história acrescenta um toque moderno à longa história marítima dos navios fantasmas, capturando a imaginação com suas viagens espectrais nas vastas águas inexploradas do Atlântico Norte. Para ajudar nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu valioso like também e até a próxima.